Bom dia, Bom dia. tudo bom? Seguinte, essa semana a gente tá com uma incumbência, né? O pai pediu pra gente não só orar pra nós, mas pra todos. E nessa oração da manhã que a gente fez aqui no jardim, né? A gente tá aqui, ó. Que a gente ora aqui também. E apareceu uma palavra bem legal em João, Muito bonita. né? João 10, falando do pastor e das suas ovelhas. E aí o pai pediu para a gente gravar e compartilhar com as ovelhas dele, né? Então, escutem aí, né? Jesus disse: Eu afirmo a vocês que todo aquele que se recusa a entrar no curral das ovelhas pela porta e entra às escondidas por outro lugar é certamente um ladrão e assaltante. Porque o pastor das ovelhas entra pela porta. O porteiro abre a porta para ele e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e leva todas para fora. Depois de conduzir todas para fora, vai andando na frente delas e elas o seguem porque reconhecem a sua voz. Elas nunca seguirão um estranho. Antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Aqueles que ouviram Jesus usar essa parábola não entenderam o que ele queria dizer. O pessoal era devagar. Até Por hoje. isso, Jesus continuou. Eu afirmo a vocês a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Porém, as ovelhas não atenderam à voz deles. Sim, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens verdes. A intenção do ladrão é só roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida completa. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Um simples empregado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, se perceber que o lobo vem chegando, ele deixa as ovelhas e foge. Com isso, o lobo ataca e espalha o rebanho. O empregado foge porque é apenas uma pessoa que trabalha por dinheiro e não tem interesse real pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas próprias ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e entrego a minha vida pelas ovelhas. Eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste curral, que não são deste mundo, né? E eu tenho de conduzir essas também. E elas atenderão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Ai, meu Deus. O Pai me ama porque eu entrego a minha vida para poder ter a vida de volta outra vez. Ninguém a tira de mim, mas eu a entrego de livre vontade, pois tenho autoridade de entregar a minha vida quando eu quiser. E também tomá-la de novo, porque o Pai me deu esta ordem. Eu amo quando ele fala assim com autoridade. Nossa, é lindo demais. Quando Jesus disse essas coisas, os judeus se dividiram novamente em suas opiniões a respeito dele. Alguns diziam: ele tem um demônio, ou está louco. Para que ouvi-lo? Narrativas.
narrativas. Uhum. Outros diziam: isto não parece o jeito de falar de um homem dominado pelo demônio. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Era inverno e Jesus estava em Jerusalém na época da celebração da festa da dedicação. Ele estava no templo, caminhando pela parte conhecida como Alpendre de Salomão. Os judeus rodearam Jesus e perguntaram: quanto tempo o Senhor ainda vai nos deixar na dúvida? Se o Senhor é o Cristo, diga de uma vez. Essa parte é muito boa. E ele diz: eu já lhes disse, e vocês não creram em mim. Respondeu Jesus. Como cansa ter que repetir tantas vezes. A prova está nas obras que eu faço em nome do meu Pai. Mas vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. Uhum. As minhas ovelhas reconhecem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão. Amém. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão, porque meu Pai me deu todas elas. E Ele é mais poderoso do que todos, por isso ninguém pode arrancar nenhuma delas da sua mão. Eu e o Pai somos um. Como é bom ser do Senhor, Pai. E eu sou dele. Como é bom. E reconhecer a sua voz, sabe? Ninguém me tira do Senhor. Ninguém tira minha família. Ninguém. Então os líderes judaicos novamente pegaram em pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus disse: por orientação do Pai eu tenho feito muitas obras. Por qual delas querem me apedrejar? Escolhe aí. Né? E eles responderam: não é por nenhuma boa obra que vamos apedrejá-lo, mas por blasfêmia, porque você é um simples homem e declara que é Deus. E olha como é importante, né, a gente entender das leis. Uhum. Ele diz assim: na própria lei de vocês não está escrito: eu disse, vocês são os deuses? Está lá em Isaías isso, gente. Uhum. Portanto, se a escritura, que não pode ser anulada, chama de deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, vocês dizem que é blasfêmia quando aquele que foi santificado e enviado ao mundo pelo Pai diz: eu sou filho de Deus? Não creiam em mim se eu não faço as obras do meu Pai. Mas se as realizo, creiam nelas, mesmo que vocês não creiam em mim. Com isso, vocês se convencerão de que o Pai está em mim e eu no Pai. Mais uma vez eles tentaram prender Jesus, porém ele escapou das mãos dele. Quer dizer, mesmo com a citação da lei, gente, não adianta. Vocês acham que esse povo que não faz parte de um rebanho vai respeitar o que é lei? Nunca respeitou, não vai ser agora. Entendeu? Não. Então, sem ilusão. Né? Então Jesus atravessou novamente o Rio Jordão e foi para o lugar onde João esteve batizando no princípio de seu ministério. Muitos seguiram Jesus. Graças a Deus, que somos muitos, né? Muitos. Muitas abelhinhas. Embora João nunca tenha realizado milagres, diziam uns aos outros, tudo o que ele disse a respeito deste homem tem se cumprido. E muitos creram em Jesus naquele lugar. Essa é a palavra de hoje. Que nos tocou, como sempre, né? Eu tô até agora boba aqui. É aquela coisa, que nem ontem, né? Que a gente fez a oração no lar. O título era... sobre perdão. Perdão agora, imediato, né? E inúmeras vezes, porque a gente é pecador. Mas a gente é ovelha, né? Então, segue o seu pastor. E só tem um pastor, tá? Tem vários empregados e esses se espanam. E a gente já assistiu isso em um monte de lugar. Nas famílias, nos empregos, com amigos, né?
na rua, com pessoas que deveriam prestar bons serviços e espanam, porque estão ali só pelo dinheiro. Será que quanto mais Deus vai ter que ficar falando por intermédio de um monte de ovelhas como a gente, para tentar abrir os olhos desse povo cego que não consegue enxergar o que está na frente da cara e continua querendo ficar sentado no sofá ou em cima do muro esperando para ver qual lado é o melhor para mim. Para com isso, tá? Para, já deu. Peça a Deus discernimento e sabedoria para reconhecer as ovelhas, sabe? E se tiver uma ovelha que está mais fraquinha, que está precisando de ajuda... Vai lá e ajuda. Exatamente. Ação. Agora, se não é ovelha, se só tá enchendo o saco, não perca seu tempo. Não perde também, tempo. Não jogue pérolas aos porcos. Tá? Porque é o tempo que você tá perdendo, querendo convencer quem não é ovelha, é o que você poderia estar ajudando quem realmente é. Então, e se ajudando. Exato. Né? O tempo é precioso. Sim. Então, isso, graças a Deus, tem acontecido muito, né? Eu era muito compassiva com tudo, né? Queria ajudar todo mundo e tal, e ó, só me lascava. Não que eu me lasque pouco hoje em dia, né? Mas enfim. A gente tem a proteção de Deus. A gente cada vez mais estamos mais alertas. A gente não deixa de ter aquela complacência e acreditar no ser humano, né? Mas Deus dá um discernimento muito melhor do que antes, quando a gente não andava com Ele, né? Não aceitava, porque Ele está lá na porta, batendo e pedindo para entrar. Você é que tem que ir lá e abrir a porta e falar: entra, Pai. Eu sozinho não consigo, mas com o Senhor eu posso tudo. E a gente pode. Ovelha a gente sempre foi, a gente só era teimoso, né? Achando que ia ser autossuficiente, coitadinho, sabe? Não, de nada, inocente. Ninguém é autossuficiente. Né? E é isso. Então essa é a palavra de hoje, dia 27/12. Alguns dias para terminar o ano. E para começar coisas novas. Um novo ano. Ô, Fernando, que lindo! Nosso genro. Alô, queridão. Para começar uma vida nova, né? Isso aí. Com ordem, né? Assim, muitas pessoas talvez que nunca viveram próximo de quem segue ordens pode se chocar com a realidade, entendeu? Mas quem já está acostumado vai sofrer um pouquinho menos. Tem um dito, né? É uma frase muito simples que todo mundo que está dentro de corporações, além de você ter juramento, e assim, juramento você tem em todas as instâncias de cargos importantes. Então, em judiciário, em médico, em advogado, em prestadores de serviços importantes. Eu jurei também quando eu me formei em administração, agora tô lembrando. Todos têm, sabe? Você lembra do seu juramento? Tá escrito lá embaixo, né? Força e honra. Tá? Isso para quem tá lá. E tem um ditado que me doeu lá dentro escutar algum tempo atrás, tipo: missão dada, missão cumprida. Gente, eu sou caveiro e eu sei o que é isso. Isso não serve em qualquer boca. Ele sabe, tá? Então, não façam isso porque vai ser cobrado. Vai. O Pai sabe. Essa é a mensagem de hoje,
E se Deus assim permitir, a gente vai mandar uma mensagem por dia até o final do ano e até o começo do novo ano que Deus prometeu, tá? Fiquem com Deus, um ótimo dia. Escutem o seu pastor. Amém.